Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia muito, mas muito forte e pouco conhecida de um filósofo romeno chamado Constantin Noica, a oretita. É um conceito que ajuda a gente a entender aquela tensão esquisita que existe entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Sabe, é uma busca universal por um propósito, que pode ser tanto uma fonte de angústia, quanto, olha só, de uma criatividade incrível. Então, bora mergulhar nessa ideia. Para a gente entender o que é o Horetita, primeiro a gente precisa entrar na cabeça do Noica, na perspectiva dele. Ele dizia que, além das doenças do corpo e da mente, a gente também sofre de doenças do espírito. E o mais interessante é que para ele isso não era um defeito ou um acidente. Era algo que está lá no fundo, enraizado na nossa própria natureza humana. E aqui está o pulo do gato. O Noica via essas doenças do espírito como o resultado de uma tensão quase agonizante, sabe? É o abismo que existe entre o nosso mundo interior, que é super rico, e a nossa capacidade de agir de verdade no mundo lá fora. É uma briga constante para encontrar as determinações certas, ou seja, os caminhos, as ações, os propósitos que dão sentido ao que a gente pensa. E aí vem a parte que dá um nó na cabeça. O Noica não via essas doenças como uma coisa para ser curada, para ser eliminada. Muito pelo contrário. Para ele, elas fazem parte do nosso pacote, da nossa constituição. É um traço que define a experiência de ser humano. Pensando de um jeito moderno, não seria um bug no nosso sistema, mas sim uma feature fundamental. E no meio dessas várias doenças do espírito, tem uma que o Noica considerava talvez a mais dramática de todas, a que ele batizou de oretita. É a doença da determinação, e é nela que a gente vai focar agora. Mas o que isso quer dizer exatamente? O nome vem do grego, da palavra para determinação. Orexitita é basicamente a doença de não conseguir achar as determinações certas. É aquela angústia de sentir um potencial enorme aqui dentro, mas na hora de transformar isso em ação, em algo que faça sentido e que se conecte com esse mundo interior, a coisa simplesmente não acontece. E o Noica diz que essa angústia se manifesta de dois jeitos que são completamente opostos, tipo o dia e a noite. De um lado, a gente tem a forma ativa, que é aquela busca frenética, quase desesperada, de inventar um propósito do zero. E do outro lado, a forma passiva, uma espera melancólica, uma paralisia em que a vida vai passando enquanto se espera um chamado que talvez nunca venha. E para explicar a forma ativa, o Noica nos dá um exemplo da literatura que é simplesmente perfeito. É o caso clínico definitivo da oretita na sua versão mais agitada, Dom Quixote de La Mancha. O espírito do Quixote está sempre se movendo a 1000 por hora, mas é um movimento sem um objetivo que o mundo real tenha dado para ele. Então o que ele faz? Ele mesmo inventa os seus objetivos. Ele projeta as batalhas dele na realidade. Moinhos de vento viram gigantes. Rebanhos de ovelhas viram exércitos. Ele precisa de uma luta, de uma determinação. E se a realidade não dá uma para ele, a cabeça dele cria. Então a grande questão é essa. O Dom Quixote mostra um espírito com tanta fome de propósito, mas tanta fome, que ele prefere lutar contra fantasmas a não lutar de jeito nenhum. É a orecitativa na sua forma mais pura e ao mesmo tempo trágica, a criação de um mundo inteiro só para que a ação possa existir. Certo. Agora vamos para o outro extremo, para o oposto total da ação frenética do Quixote. A gente vai falar da oretilata passiva. E para ilustrar isso, o Noica nos leva para a atmosfera de uma obra-prima do Dino Buzzati, o livro O Deserto dos Tártaros. Olha, essa citação do Noica chega a ser arrepiante. Ela captura perfeitamente o que é a oretita passiva. Quando uma vida inteira a gasta esperando um grande evento, uma grande determinação, e esse evento não chega, a única determinação que sobra, no fim das contas, é a própria morte. O personagem principal do livro passa a vida inteira num forte na fronteira, esperando uma batalha que vai dar sentido a tudo. Só que a batalha nunca acontece. A vida dele é consumida pela espera. O espírito, em vez de inventar a ação como o Quixote fazia, fica paralisado pela expectativa e o propósito vai se desfazendo, aos poucos, na inércia. Até agora, parece uma coisa bem trágica, né? Uma luta frenética de um lado, uma espera paralisante do outro. Mas é aqui que a filosofia do Noica dá uma virada. Uma virada brilhante, inesperada. Ele nos provoca, e se essa doença for na verdade uma força? A conclusão do Noica é radical, transforma tudo. Ele defende que essa rachadura entre o pensamento e a ação não é só uma fonte de sofrimento. É exatamente nesse espaço de desordem que a verdadeira criação nasce.
O desconforto da uretita, no fim, se revela um motor criativo poderosíssimo. E essa frase resume tudo de um jeito genial. A gente não cria apesar da nossa doença espiritual. A gente cria por causa dela. A nossa incapacidade de se encaixar perfeitamente no mundo, essa nossa luta interna por determinações, é o que empurra a gente para construir novos mundos, para criar arte, para escrever histórias. E a prova disso está na nossa cara, nos próprios exemplos. O Cervantes, quando escreveu Dom Quixote, e o Buzzati escrevendo O Deserto dos Tártaros, eles estavam canalizando exatamente essa angústia da uretita. As obras de arte que fazem o diagnóstico da doença são elas mesmas o resultado mais incrível do poder criativo dessa mesma doença. A arte vira um jeito de superar a angústia. E isso tudo deixa uma reflexão para a gente. A ideia do Noika nos convida a olhar para a nossa própria vida, para as batalhas que a gente trava e para as coisas que a gente espera. O que realmente nos move? A gente está correndo atrás de propósitos genuínos ou, que nem o Quixote, a gente só está criando nossos próprios gigantes para dar um sentido para a jornada? A pergunta que Noika deixa no ar é, na nossa vida, quais são as determinações reais e quais são só os nossos moinhos de vento?